possa ser usado pelo Espírito Santo nesse momento. Deus te abençoe. Boa noite, boa tarde, boa noite. Eu nunca sei quando é boa noite já, quando ainda é boa tarde. Com licença. Não é bom tirar isso. Parece que eu até volto a respirar. Mas boa noite, irmãos. Que Deus abençoe a vida do irmão Zaqueu, ao grupo de louvor, por ter conduzido o culto até aqui. O pastor não pôde estar presente, os irmãos estão cientes, aqueles que acompanham aí o grupo, as redes sociais, que ele está em viagem, que o Senhor esteja usando ele também onde ele esteja, e ele pediu para que eu viesse hoje compartilhar um pouco da palavra de Deus com vocês. Então hoje vocês não vão ter continuação da série de mensagens, mas eu espero que a palavra que Deus colocou em meu coração chegue ao coração de vocês também essa noite. Vamos orar antes de qualquer coisa. Feche seus olhos, abaixem suas cabeças. Vamos pedir que o Senhor fale conosco agora. Pai, obrigado a Deus por esse tempo que nós temos de compartilhar a Tua palavra, Pai. Fale conosco, Senhor, através da Sua palavra, que a Sua palavra, Senhor, seja o norte para nossas vidas. Que tudo que eu venha falar aqui, o Pai, venha do Senhor para nossos corações, ó Pai. E que nós estejamos abertos para ouvir e compreender a Tua palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Hoje eu queria tratar uma temática que eu cheguei a falar com os jovens algumas semanas atrás. Eu dei um pequeno spoiler disso para eles, né? Quem estava lá no Xande vai lembrar do que eu estou dizendo. Eu vou tirar isso daqui porque eu me conheço. Isso aqui deve ser caro, né? Não quero quebrar, não. Bom. Mas eu quero falar um pouco sobre comunhão. E por que eu quero falar sobre comunhão? Irmãos, nunca essa palavra fez tanto sentido para mim como agora. Nunca essa palavra foi tão atual como agora. Porque nós falávamos disso quase todo culto, né? Comunhão, 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 nós temos que ter comunhão. Mas isso foi algo que era tão normal que nós não dávamos valor sobre ter comunhão. Todo culto nós víamos aqui, e quem aqui é os mais antigos, né? E talvez nem tão mais antigos assim, vão se lembrar e talvez estão sentindo falta do momento do culto que nós tínhamos no passado e que, por enquanto, né, eu gosto de dizer por enquanto, não temos mais no culto de hoje. O que nós tínhamos no passado que nós não temos hoje, no momento do culto? Quem sabe? O que é, irmão? Eu gostei do movimento do irmão. O irmão Lupercio falou assim, comunhão, né? E eu gostei do movimento. Aquele momento que nós cantávamos aquele hino e nós saímos do lugar para poder cumprimentar o irmão. Muitas vezes quem estava aqui ia até lá atrás para cumprimentar o irmão lá atrás e vice-versa. E nós cantávamos aquele hino que era tão bom, né? Como é bom. E a gente podia ver, olhar um para os outros, cumprimentar, abraçar, não é isso? E era tão normal que a gente nem ligava. Era normal. Mas isso de repente foi tirado de nós. Esse momento de comunhão. E não só foi retirado daqui, do culto, mas de repente, do dia para a noite, nós nos vimos em casa, vendo um culto de televisão, de celular, de computador. E nós fomos retirados do meio da igreja. Nós fomos retirados do meio da comunhão. E quando nós retornamos aos cultos, e culto após culto, e vitória após vitória, onde nós começamos 30%, 40%, 50%, 60%, até um dia que o pastor chegou e disse que não temos mais limitações. Agora a gente pode colocar 100%, 120%, 200% aqui dentro da igreja. E eu conto isso como uma grande vitória para nós, no meio de comunhão. Eu queria, antes de tudo, entender o que significa comunhão. O que é comunhão? Comunhão, no dicionário, ele diz que é a realização de algo em comum.
é sintonia de sentimentos, de modo de pensar, de agir, de sentir. É uma identificação. Você viu que interessante? O que é comunhão? Comunhão é realização de algo em comum. É isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Realização de algo em comum. O que nós temos em comum aqui hoje? Senão o louvor a Deus. Senão a adoração ao nosso Deus. Senão a prestação de um culto. E não assistir um culto, mas prestar culto a Deus. Se não é isso que nós estamos fazendo hoje aqui, algo em comum. Mas não somente fazer algo em comum, é uma sintonia de sentimentos. Quando o grupo de louvor canta, e nós nos levantamos, e apesar da máscara atrapalhar muito, né? Mas nós entoamos, nós cantamos junto com o grupo de louvor. É uma sintonia de sentimento, é uma sintonia também do modo de pensar. Nós pensamos igual, nós pensamos em comum. No modo de agir, no modo de sentir, é ter identificação. Isso é comunhão. E eu gostaria de decorrer um pouco sobre a comunhão hoje. O primeiro ponto que eu queria abordar aqui hoje é que nosso Deus, esse Deus que nós vimos hoje a prestar culto, que nós adoramos, nós louvamos, esse Deus é um Deus de comunhão. É um Deus que Ele ama a comunhão. Eu ouso dizer que é um Deus que criou a comunhão. Ele é um Deus de comunhão. Eu gostaria de ver 3 pontos que mostram como o nosso Deus é um Deus de comunhão. Abra sua Bíblia em João, capítulo 10, versículo 30. João, capítulo 10, versículo 30. O nosso Deus é um Deus de comunhão. E o primeiro ponto que nós vemos é que nosso Deus é um Deus que tem comunhão com a sua trindade. É um Deus que ele tem comunhão com Ele mesmo e com as pessoas da sua trindade. João 10, 30. Nós vimos aqui que o próprio Senhor Jesus diz que eu e o Pai somos um. Ele não diz que eu e o Pai somos como um. Eu e o Pai somos quase um. Eu e o Pai chegamos a quase ser um. Ele diz, eu e o Pai somos um. Unidade. Nosso Deus é um Deus que ele tem comunhão com o seu Filho, Jesus Cristo. Mas não somente isso. Corre um pouco mais para frente, em João capítulo 14. Hoje nós vamos brincar de corrida bíblica. Quem tem Bíblia aí? João 14, no versículo 25. Em diante. Todo mundo achou? João 14, no capítulo 25, do versículo 25 em diante, ele diz assim: tenho-vos dito isto, estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. 27. Deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Não a vos dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. 28. Ouvistes que eu vos disse. Tira só um pouquinho de grave. Isso, minha voz é alta, né? Ouviste que eu vos disse: vou e tenho para vós, e se assemelheis. Certamente exultareis, porque eu disse: vou para o Pai, porque meu Pai é maior que eu. Irmãos, o nosso Deus não é só um Deus que ele tem comunhão com o seu Filho, mas ele é um Deus que tem comunhão com o seu Espírito. Jesus Cristo, quando ele estava prestes a partir, os discípulos se sentiram atemorizados, porque eles falavam: você vai, e nós vamos ficar órfãos de você. Você vai, Senhor, e que vai ser de nós quando o Senhor partir? Mas Jesus Cristo, ele acalma, e ele diz: calma, não fiquem preocupados, eu vou, mas eu enviarei a vós o meu Consolador, o Espírito Santo de Deus que estará em vós. Um Espírito Santo que habita neles e habita em nós e habita em você. Um Espírito Santo que faz habitação em nós. E ele faz habitação em nós não quando algo extraordinário visualmente acontece, como às vezes alguns creem,
mas é um Espírito Santo de paz que habita em nós a partir do momento que nós aceitamos Jesus no nosso coração. O selo da promessa, o Espírito Santo de Deus, habita em nós. Essa trindade divina em que nós cremos, ela é uma trindade que tem comunhão entre si, onde o Pai se comunica com o Filho se comunica com o Espírito Santo, e o Espírito Santo se comunica com ambos. Nosso Deus é um Deus que Ele ama a comunhão. Ele é um Deus que criou a humanidade para ter comunhão. E Ele é um Deus que tem comunhão entre a trindade e entre si. Ele é um Deus que se comunica com seu Filho, se comunicava com o Filho quando Ele estava aqui conosco. Ele é um Deus que nos deixou o Espírito Santo com o qual Ele se comunica e o Espírito que se comunica com Ele. Ele é um Deus de comunhão entre si. Mas Ele não é somente um Deus de comunhão com a trindade, mas Ele é um Deus que tem comunhão com a sua criação. Veja que coisa maravilhosa, o nosso Deus. Um Deus criador, criador de todas as coisas, onde Ele tem a comunhão com a sua trindade, comunhão com o Filho, comunhão com o Espírito Santo, mas Ele também é um Deus que Ele tem comunhão com a sua criação. Um Deus criador que criou todas as coisas, e apesar de ser soberano, Ele quer ter algo em comum conosco também. Sabe o que eu acho mais lindo da criação? Sempre quando eu leio e observo a criação, eu vejo Deus falando, haja luz. E a luz. Toda vez que eu vejo Deus criando algo, Ele fala que separe as águas, e as águas se separam. E pelo poder da sua voz, tudo é feito. Nós estávamos aqui no Vagalumes ontem, e nós falamos sobre o poder das palavras. E nós vimos que pela palavra de Deus, tudo foi criado. Mas já perceberam que no meio de toda essa criação, há uma interrupção e muda algo? Pelo poder da palavra de Deus, tudo é criado, tudo é feito, tudo é separado, mas chega num momento da criação que é como se Deus arregaçasse as mangas e falasse, esse aqui não. Esse aqui eu vou fazer com minhas próprias mãos. E chega no momento da criação que Deus mostra todo o seu amor e diferencial para conosco. Quando Ele, com as suas próprias mãos, Ele faz o homem. Deus não tinha o poder de falar que se faça o homem? Se faça mais baixo, se faça mais alto, se faça mais gordinho, mais magrinho. Né? Deus tinha. Mas Ele demonstra o amor quando Ele faz o homem. E não é somente faz, mas a Bíblia diz que Ele sopra nas narinas o fôlego de vida. Esse não somente eu vou fazer, mas esse aqui eu quero que tenha algo meu dentro dele. Essa criação é diferente. Tudo foi criado por mim, diz Deus, mas esse é diferente. Esse aqui é especial. Esse aqui tem algo a mais. Abra sua Bíblia em João, capítulo 10. Deus, Ele ama ter comunhão com a criação. Há mesmo as criações que Ele fez pela sua voz, Ele tem amor com elas. Nós vemos diversas vezes na Bíblia, Deus ou alguém citando as belezas da natureza como criação de Deus. Irmãos, não tem como você olhar. Nós moramos aqui numa área rural, né? Tem muita árvore, muita planta, muito mato, muito bicho. Irmãos, não tem como você olhar para uma flor e não perceber o cuidado de Deus. Não tem como você ver um pássaro e você não ver como foi o zelo de Deus para criar aquilo. Né? Às vezes nós pensamos como Ele falou assim, já faça o pássaro aí. Foi de qualquer forma. Não, Ele teve o cuidado para fazer cada detalhe daquela flor, para fazer cada detalhe daquele animal. Deus, Ele ama a criação dele. Não foi criado de qualquer forma. João 10:30 diz que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Olha aí, irmãos, a grandeza de Deus. Olhe para os céus e imagine a imensidão do nosso Deus. Olhe para a natureza e veja que ela reflete a grandeza de nosso Deus. Nosso Deus está presente em tudo isso que nós vemos. Muitas pessoas admiram a natureza, mas não conseguem compreender que aquele que as criou é muito maior do que a própria natureza. E mesmo assim Ele fez com tanto amor, tanto carinho. Romanos 8:16
diz que o próprio Espírito testemunha, o nosso Espírito, que somos filhos de Deus. Deus não somente Ele ama a própria criação, mas Ele ama a criatura mais especial que Ele criou, que somos nós. Eu já falei que fomos feitos de maneira especial. E nessa criação de Deus, quando Ele nos criou de uma maneira diferenciada e especial. Ele ama a criação dele. Nós vimos lá nos primórdios do Éden, quando Ele criou lá Adão e Eva, que Ele criou Adão e Eva para viverem uma vida diferente da nossa. Uma vida boa, né? Uma vida sem pecado, uma vida sem dor, uma vida sem limitações. Ele criou eles lá no passado. E Ele criou para que fossem diferenciados. Mas Ele não criou somente por causa disso, mas Ele fez aquela criação. Quando Ele criou o homem, quando Ele criou a humanidade, Ele criou algo que tivesse comunhão com Ele. Ele criou algo que tivesse algo em comum com Ele. A Bíblia diz que nós fomos feitos de que forma? Nós fomos feitos como o próprio Deus. Ele fala que nós fomos feitos imagem e semelhança dEle. Ele criou algo que fosse semelhante a Ele mesmo, em sentimentos, que fosse semelhante a Ele, no modo de pensar. E algo deu errado aí no meio do caminho. Mas nós vemos que o Senhor, Ele fez essa criatura para que ela tivesse comunhão com Ele. A maior prova disso é que a Bíblia diz lá em Gênesis, que no virar da noite, Ele mesmo vinha ao jardim do Éden. E Ele vinha ali para poder ter um momento de comunhão com Adão e com a sua esposa. Deus, Ele ama a criação dEle de uma maneira incrível. Eu sempre digo, como pode uma máquina tão perfeita como nós, uma máquina tão incrível, que até hoje ninguém pôde reproduzir, onde você pensa, seu raciocínio é mais rápido e é mais perfeito que qualquer processador que alguém pôde criar. Uma máquina tão perfeita, que se move tão perfeitamente. Deus, Ele teve um amor muito grande por essa criação. E esse é um Deus que Ele deseja ter comunhão com essa criação. Deus é um Deus de comunhão. Ele é um Deus que ama ter algo em comum. Ele é um Deus que ama ter essa unidade, tanto com Ele mesmo, quanto com a sua criação. E por ser um Deus de comunhão, Ele deseja que nós também sejamos criaturas que tenham comunhão. Mas como deve ser a nossa comunhão? E eu quero mostrar para vocês 3 níveis de comunhão que nós devemos ter. E prestem atenção, porque a sequência é importante. Você não deve pular a sequência que eu vou te passar agora, porque se você pular essa sequência, você vai estar fazendo algo de errado. Deus é um Deus de comunhão, Ele deseja que nós também sejamos criaturas que tenham comunhão. Em primeiro lugar, Ele deseja que nós tenhamos comunhão com a nossa família. Irmãos, você tem que ter comunhão com a sua família. Você tem que ter comunhão com aqueles da sua casa. Eu sei que muitas pessoas dizem que gostam mais, às vezes, dos amigos do que da família. Muitas pessoas gostam mais dos de fora do que da família. Mas entenda que a família é algo muito importante para Deus. A família foi algo instituído por Deus. E se você não tem comunhão com a sua família, você não tem condição de manter os passos que vêm a seguir. Abra sua Bíblia em Efésios. Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, vamos começar pelo versículo 25. E Deus começa falando para nós, maridos. Ele diz assim: vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo entregou por ela. Maridos, olha só a responsabilidade. Amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela.
Esse é o nível de amor que Deus exige. Esse é o nível de amor que Deus exige dos maridos. Não é qualquer amor. Não é aquele eu te amo falso. Mas ele diz que você deve amar a sua esposa, que eu devo amar a minha esposa, de tal maneira que deve se assemelhar ao amor que Cristo teve pela igreja. De tal maneira, de como Cristo se entregou pela igreja, nós também tenhamos esse nível de amor pelas nossas esposas. Esse é o amor que Deus espera dos maridos. É isso que Deus quer. Esse é o nível de unidade que Deus espera de você. Mas continua, volta um pouquinho no versículo 22. E olha só, a Bíblia diz assim: vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Então, marido, você deve amar a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja. E você, mulher, deve se sujeitar a seu marido, como assim ele é sujeito ao Senhor. Percebe que há uma sequência de ordens? E começa a ter uma sincronia? Mas se você vai lá para o capítulo 6 de Efésios, no versículo 1 em diante, nós vimos que a Bíblia diz que vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Esse é o ciclo de unidade que Deus espera dentro da família. E perceba que eu disse ciclo de unidade. Uma unidade onde o homem ama a esposa e respeita a esposa de tal maneira que ele seria capaz de fazer o que Cristo fez, que é entregar a sua vida por ela. Esse é um ciclo de unidade de família, de comunhão de família, que Deus espera, onde a mulher, por ver esse marido que a ama tanto, ela se sujeita a ele como ela é sujeita ao Senhor. E esse é um nível de unidade, de comunhão de família que Deus espera, onde o filho vem do pai, que ama a mãe, que é sujeito ao pai, e ele honra esse pai, e ele honra essa mãe. E isso cria um círculo vicioso dentro dessa família, onde o filho honra o pai, que ama a mãe, que é sujeito ao marido, que é sujeito a Deus, que ama a mãe, que o pai, que o filho. E você sabe onde tudo isso chega em comum? Deus. Porque todos respeitam essa ordem. Marido, não adianta. Se você não ama a sua esposa, não adianta você querer exigir que seu filho tenha respeito por você. Se você não respeita a sua esposa, ele está vendo isso. Ele percebe isso. Mulher, não adianta querer que seu marido te ame se você não é sujeita a ele da maneira que o Senhor espera. E ser sujeito não é isso que muitos pensam. Quer dizer sim, Senhor, e abaixar a cabeça. Submissão não é ser escravo. Submissão é estar junto sobre a mesma missão. Não entendam errado, mulheres. Não entendam errado, maridos. Chegar dentro da sua casa e falar assim: "Ei, sujeita a mim." Não é isso. Lembra o tipo de amor que Deus espera de você? É o mesmo amor que Ele, Jesus, teve pela sua igreja. Como é o amor de Jesus pela sua igreja? É um amor tão grande que Ele foi capaz de dar a própria vida por ela. É esse amor. É esse tipo de amor que gera submissão. E não é submissão de estar debaixo dos meus pés, ou de estar atrás de mim, ou de ser inferior a mim. É a submissão de estar sobre a mesma missão. E quando você, casal, tem isso, o seu filho vê isso. E isso leva ele a respeitar vocês. E isso leva eles a ter o devido respeito pela família. A família é importante para Deus. É uma das criações mais espetaculares de Deus. É uma das criações mais maravilhosas de Deus. A igreja aqui está repleta de bebezinho, né? É uma maravilha ver bebezinho, né? Bebezinho, bebezinho, bebezinho. Cada hora está no colo de um. E é maravilhoso isso, que eu lembro quando meu filho era bebê, né? Meu filho já não é um bebezão agora. Mas você vê a alegria que a igreja fica quando tem uma criança? Você vê a alegria quando alguém fala que está, uma mulher fala que está grávida, e quando o bebê chega, né? É aquela fila para poder ver o bebê, para poder pegar o bebê, para tirar foto, para abraçar, para apertar. A família é uma criação maravilhosa de Deus. E esse é o modelo de tipo de comunhão que Ele quer que você tenha. Não adianta você achar que tem uma família
e você viver da forma que você acha que deve viver, a Bíblia, aqui, nesse momento que eu estou te passando, te passa os segredos de ter uma família feliz. Você deve respeitar isso, filho. Presta atenção. E eu não perco a mania de falar para jovem, né? Presta atenção, jovem. Honra teu pai, honra tua mãe. Presta atenção. Isso não é um conselho de Deus. Isso é uma ordenança. Não confunda. Conselho você acata se você quiser. Ordenança é uma obrigação sua. Marido, ama tua esposa. Não ama de qualquer jeito, não ama da boca para fora. Não ama porque você é obrigado e não aguenta mais. Mas ama de tal forma que você morreria por ela, da mesma maneira que Jesus morreu por você. Não se esqueça. Cada vez que você olhar para a cara dela e você falar assim, você olha para o lado e pensa Jesus olhando para você falando a mesma coisa. Vou matar. Mas não foi isso que ele fez. Ele entregou a si mesmo, sem pensar duas vezes, por você, marido. Esposa, seja uma mulher sábia. Ajude seu marido. A gente tem aquela frasezinha, né? Eu sempre colocava para os jovens, né? Procure a pessoa que vai te levar mais próxima de Deus, né? Não é que vai te matar, não, tá? Mas é que vai te levar a ter um nível de comunhão maior com Deus. Esposa, esteja junto com o seu marido. Mas acima de tudo, filhos, honra teu pai e tua mãe. Faça isso. E daqui a uns 15 anos você vem falar comigo como é que foi o resultado. Porque Deus não é um Deus que volta atrás de suas promessas. Em primeiro lugar, você deve ter comunhão com a sua família. Você marido, você mulher, você filho, você em todas as áreas de uma família, vocês devem ter comunhão. O que é comunhão? É a realização de algo em comum, é uma sintonia de pensamentos, é uma sintonia no modo de pensar, no modo de agir, no modo de sentir, é identificação. Em primeiro lugar, Deus espera que você tenha essa comunhão no seu lar, dentro da sua casa, dentro das quatro paredes. A partir do momento que você tem esse nível de comunhão dentro do seu lar, dentro das quatro paredes, dentro da sua família, você está apto para o próximo passo. Que aí sim é ter comunhão com os irmãos. Entende? Como você pode ter comunhão com alguém que não é da sua família, se você não tem a capacidade de ter comunhão com a sua própria família, com o seu próprio sangue? Em primeiro lugar, você deve ter comunhão dentro da sua própria casa. E então você está apto para ter comunhão com pessoas fora da sua casa. E a Bíblia diz que esse é o momento que Deus se alegra. E é esse o momento que nós chegamos no começo da mensagem, no qual nós gostamos de nos abraçar, nós gostamos de ali, no momento antes do culto conversar, no momento pós o culto conversar, naquele momento que nós gostamos de quando temos eventos de podermos estar juntos. Esse é o momento que Salmo 133:1 diz que como é bom e como é agradável que os irmãos vivam em união. E sabe como é interessante, irmãos? Que quem fala que é bom e agradável é Deus. Já pensou alguém que fala? Bom, se Deus fala que é bom, eu não vou falar que é ruim. Como é bom. Como é bom. Você consegue repetir comigo? Como é? Ih, rapaz do céu. Tem irmão aqui que não está gostando muito de comunhão com os outros, não. Como é? Bom. Não se esqueça disso. Como é? Bom. É bom. É bom. É maravilhoso que os irmãos vivam em união. Isso é bom. Isso é maravilhoso. Que nós vivamos em união. E aqui eu quero abrir um parênteses e puxar a orelha. Posso puxar a orelha? Os irmãos sabem que eu sou um dos responsáveis pela transmissão. Então, quando você está em casa lá que o som fica ruim, a culpa é minha. Quando você está em casa que a câmera trava, a culpa é minha também. Quando você está em casa lá que às vezes a conexão cai, não é culpa minha não, é culpa da internet. Mas eu sou um dos responsáveis de fazer esse culto chegar até você quando você está no seu lar, chegar até você que está assistindo hoje. Mas eu quero dizer para você, que faz parte dessa igreja, que é membro dessa igreja, que goza da sua saúde física em dia, que tem capacidade, que consegue andar, que consegue se locomover, que não tem nenhuma dificuldade, que
que o nosso trabalho não é para você. Não é. Quero dizer para você que é membro dessa igreja, que faz parte deste corpo, que não está doente, não está acamado, não está viajando, que o nosso trabalho não é para você. Pois o seu lugar é aqui, nesse banco, sentado, aqui conosco, louvando, agradecendo, pedindo, clamando, ouvindo a palavra de Deus aqui. Se você não está doente, você não está viajando, você não tem uma desculpa para me dar, para não estar aqui no culto presencialmente. Nosso trabalho é feito com amor e carinho para aqueles que não podem estar aqui por motivos maiores, porque estão doentes, porque não estão presentes aqui na cidade, de repente estão viajando, estão a trabalho, pessoas que ainda não conhecem essa igreja estão nos conhecendo agora, que você seja muito bem-vinda. Mas se você faz parte dessa igreja e você está me vendo aí agora, desliga e vem correndo para cá. Porque o seu lugar é aqui. E só aqui você vai ter comunhão. Só aqui você vai entender quando a Bíblia diz que é bom quando nós temos comunhão. Você nunca vai entender como é bom ter comunhão com os irmãos se você ficar aí na sua casa assistindo o culto pela internet. Você nunca vai ter ideia de como é maravilhoso essa promessa de Deus, quando Ele diz como é bom que os irmãos estejam em união, se você estiver aí com o seu celular na mão. Você nunca vai entender como é bom quando você está vendo esse vídeo, está vendo essa pregação, está vendo esse culto que nós prestamos a Deus, nem no dia de hoje, mas você já está vendo isso no outro dia, no dia seguinte, porque você nem ao vivo assistiu. Você só vai entender que é comunhão de verdade quando você estiver aqui. Então presta atenção, se você não tem nenhuma limitação, nosso serviço não é para você. Pois o seu lugar é aqui conosco. Do nosso lado, onde eu posso olhar para você e dizer como é bom você estar aqui. Como é bom, dona Djanira, que a senhora está aqui. Como é bom, Anderson, que você está aqui comigo. Como é bom, Mike, que você está aqui comigo hoje. Como é bom, Micael, como é bom, Roger. Okay? O seu lugar é aqui, em comunhão com os irmãos, porque esse é o desejo de Deus. É por isso que Deus diz que como é bom que os irmãos vivam em união. Irmãos, a unidade de uma igreja, ela é indispensável para o crescimento da própria igreja. Uma igreja que não tem comunhão, e lembram que eu falei que é comunhão, que é a realização de algo em comum. Está aqui o Xande, nós tivemos vagalumes ontem. E dentro dos vagalumes, quem faz parte ou quem já assistiu sabe como funciona. Onde cada um tem o seu papel. E cada papel é tão importante quanto o outro. E é aquela realização que nós pegamos um tema e nós decorremos aquele tema do meio de uma programação. É uma realização de algo em comum. Se todos não estiverem aqui, como vai ser feito? Como vai ser feita a programação, Xande, se quem está com as verdades não está aqui? Como é feita a programação se não tem ninguém para cantar? Como é feita a programação dos vagalumes se não tem ninguém para contar uma história? Como pode ser feito, Mike? Dá para ser feito? Eles têm que estar presentes, tem que ter um objetivo em comum. Mas, acima de tudo, com você, irmão, você tem que estar aqui tendo uma sintonia de sentimento. O seu sentimento tem que ser o mesmo sentimento que o meu, que tem que ser o mesmo sentimento que o pastor, que é o sentimento de servir a Deus, de adorar ao nosso Deus. Se você está aqui hoje, seu sentimento hoje aqui não está te levando a uma adoração a Deus, não está te levando a esse sentimento, mude a chaveta, porque nós temos que ter o mesmo sentimento em comum. E se você não está aqui hoje, reveja seus princípios, reveja os seus conceitos e venha. Eu vi o pastor certa vez dizendo que pessoas não colocaram o pé aqui ainda depois da pandemia. Se é medo que você tem, está com a vacina em dia? Tem que estar. Tem dose ainda lá? Carol falou que tem um monte de dose de vacina. Vá lá tomar a sua e vem. Vem para a igreja. Vem para cá louvar a Deus. Vem para cá ter essa comunhão. Vem para cá sentir isso. Olha, quando eu assisto o culto de casa, é horrível. Não é a mesma coisa. Irmãos do céu, eu não sei se vocês sentem isso. Mas parece que eu estou assistindo um filme.
É esquisito. Eu não sinto louvor como eu sinto quando eu estou aqui. Eu não consigo nem cantar, parece que é estranho. A mensagem não tem o mesmo impacto. Não é a mesma coisa. Então venha ter comunhão. Mas primeiro na sua casa, depois tenha comunhão com seus irmãos aqui na igreja. Romanos 12, capítulo 10, diz que nós devemos nos dedicar uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra aos outros, mais do que a você mesmo. A Bíblia diz que nós devemos ter esse amor fraternal, amor de irmãos mesmo, que nós devemos dar preferência ao próximo, nós devemos dar a honra ao próximo, antes mesmo de nós mesmos. E eu acho maravilhoso isso, porque quando nós falamos em comunhão, eu fico sempre imaginando, e eu sempre me pergunto, por que Deus, dentro da sua palavra, usa esse tipo de linguagem? Porque Deus ele poderia muito bem me chamar como sua criatura favorita, né? Seu malvado favorito. Deus poderia me chamar de sua criação preciosa. Deus podia me chamar de aquilo que eu tenho, que eu fiz, que é mais precioso. Mas Deus ele vai tão além. Ele chega ao ponto de me chamar de filho. Por quê? Por que Deus me chama de filho? Eu sempre fiquei me perguntando, por quê? Porque merecimento eu não tenho. Nunca vou ter. Nunca ninguém terá. Que merecimento alguém tem de ser comparado a Jesus? Como filho de Deus? Nenhum. Nenhuma. Nunca. Mas Deus chegou ao ponto de me oferecer uma adoção tal que Ele me chama de filho. E é tão lindo que Ele vai além e Ele fala que da mesma forma que eu te chamo de filho, eu quero que vocês se amem como se fossem irmãos. Olha como Deus é. Lembra que eu falei sobre unidade de família, sobre comunhão com a família? Deus ele pega aquele modelo perfeito que Ele criou de família e Ele traz para o meio do seio da igreja. E Ele fala assim, da mesma maneira que você tem essa comunhão com sua família, eu quero que você tenha essa comunhão dentro da igreja. Porque eu tenho vocês como se fossem meus filhos. E eu quero que vocês se amem como se fossem irmãos. Olha que precioso. Olha que lindo. Tem muito crente que quer ser só filho de Deus. Mas olha para o lado e não entende que o que está do seu lado é seu irmão. Deus nos fez irmãos. E eu acho isso maravilhoso. Eu acho isso lindo. Quando eu olho essa passagem, quando eu olho essa maravilha de Deus, eu entendo quantos irmãos eu tenho. E eu começo a imaginar, eu sou uma pessoa muito criativa, né? Meu Deus, imagina eu lá no céu e aí tem um irmão que vivia lá em outro país, eu nem conhecia. Né? Que família grande, né? Um irmão que está lá, longe, nesse momento, cultuando a Deus. E é tão meu irmão quanto você que está aqui hoje, olhando para mim. E essa coisa maravilhosa que Deus cria, de tal maneira que Ele não somente nos dá a adoção de filhos, mas Ele cria esse modelo para dentro da igreja, onde nós devemos nos amar como irmãos. Você quer ter comunhão com quem está do seu lado? Então ame ele como se fosse seu irmão de sangue, de verdade. Ame ele de tal maneira que você amaria seu próprio irmão. Esse é o tipo de comunhão que Deus quer dentro da igreja. Não confunda comunhão com estar junto. Não confunda comunhão em vir num domingo. Isso não é comunhão. Comunhão é ter algo em comum. É realizar algo em comum. Comunhão é você amar essa pessoa como se fosse seu irmão. E isso é algo maravilhoso. Quando eu conheço cada pessoa que está aqui hoje, que Deus colocou na minha vida como se fosse meu irmão. Não somente para eu amar, mas para que vocês também me aturem. E como diz aqui o versículo, amar com amor fraternal, onde preferirem com honra aos próximos, antes mesmo de você. Onde você possa pensar no outro, antes mesmo de pensar em si próprio. É esse tipo de amor e comunhão que Deus quer. Que nós tenhamos algo em comum. Tenha comunhão dentro da sua família. Isso é primordial. Zele por isso, batalhe por isso, lute por isso. Traga esse modelo para dentro da igreja.
e tenha comunhão com seus irmãos, como os filhos do mesmo Pai, como irmãos que somos. Se você passar por esses 2 passos, então você está apto para passar por 3º passo, que é então ter comunhão com Deus. Não adianta você achar que você tem comunhão com Deus se você, filho, não honra teu pai. Não adianta. Deus não aprova. Não adianta você achar que tem comunhão com Deus se você odeia o seu irmão. Deus não aprova isso de você. Não adianta você querer pular diretamente e achar que você pode ter comunhão com Deus se você não segue essa sequência que eu te passei. Tenha comunhão com a sua família, tenha comunhão com seus irmãos. E então você pode ter comunhão com Deus. Ou como você acha que você pode ter comunhão com Deus, que você não vê, se você não consegue ter comunhão com aquele que está do seu lado. Lembram-se? Nós sempre dizemos aqui, os pregadores, o pastor sempre diz, sobre primeiro você tem que ter comunhão na horizontal, para que então você possa ter comunhão na vertical. Não pule direto para a última etapa que você vai estar se enganando. Se você não consegue amar a sua esposa, se você não consegue amar seu marido, se você, filho, não respeita seu pai, se você não consegue amar o seu irmão, se você não consegue respeitar o seu irmão, você não está apto para ter comunhão com Deus. Mas se você conseguiu passar por todas as etapas, você está apto para ter comunhão com o seu Deus. E é isso que ele mais almeja. Pois nós vimos que nosso Deus é um Deus de comunhão. É um Deus que ama ter algo em comum. É um Deus que ama ter algo íntimo com nós. Ao ponto de nos chamar de filho. Abra João, em 1 João, primeira carta de João, 1 João 3, capítulo 3, versículo 24. Diz assim, 1 João 3, 24. Os que obedecem aos meus mandamentos, nele permanecem, e ele neles. Desculpa. Do seguinte modo, sabemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Outra versão diz que aquele que guarda os meus mandamentos, nele está nele, e nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Irmãos, se você tem um Espírito Santo de Deus que habita em você, você está apto para ter comunhão com Deus. Mas não é qualquer tipo de comunhão. Abra sua Bíblia em João 15, 5. Em João 15, 5, nós temos uma comparação maravilhosa que é usada. E Jesus usa essa comparação para poder exemplificar de maneira palpável e tátil para nós como deve ser essa comunhão. A Bíblia diz que Jesus se coloca como sendo uma videira, uma árvore que produz uva, um pé de uva. Ele fala, eu sou a videira, e vós sois a vara. O que é? Os galhos. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, em primeiro lugar, Jesus Cristo diz que você deve estar ligado nele. Ele é a videira e nós somos os galhos. Mas ele não só para por aí, mas ele diz que ele é a videira e o Pai é o lavrador. Esse é o tipo de comunhão que Deus quer. Uma comunhão que não é frouxa, mas que ela é ligada de tal forma que se torna uma coisa só. Jesus Cristo diz, eu sou a videira, eu sou a árvore, eu sou o galho. Vocês são as varas. Vocês são meus galhos. Se vocês estão ligados em mim, então eu também estarei ligado em vocês. Simples. Mas ele diz que não somente isso, mas se você está ligado em mim, saiba você que meu Pai é o lavrador. Meu Pai é aquele que cuida. Meu Pai é aquele que faz crescer. Meu Pai é aquele que trata. Meu Pai é aquele que tira as pragas.
Meu pai é aquele que rega. Meu pai é aquele que vai te dar o suplemento necessário para crescer e dar fruto. Esse é meu pai, é o lavrador. Meu pai é aquele que vai fazer com que os galhos cresçam. Então, se você estiver em mim, se você estiver em Jesus, você não somente vai estar ligado a mim, mas o meu pai, que é aquele que cuida de mim, ele cuidará de você também. É isso que Jesus está dizendo nesse comparativo. Se você está ligado em mim, diz Jesus, o todo o cuidado que meu pai tem comigo vai ser contigo também. Pois quando o lavrador cuida da árvore, ele automaticamente está cuidando dos galhos da árvore. Mas se o galho não estiver ligado na árvore, como ele vai poder receber o substrato? Como ele vai poder receber a água quando é regada? Como ele vai poder receber tudo aquilo que a árvore recebe, se ela não estiver ligada na árvore? A comunhão que você deve ter com Deus é uma comunhão tão íntima, na qual que você esteja praticamente ligado com Ele. Não aquela intimidade, aquela comunhão passageira que muitos têm quando têm necessidade. Onde eu preciso de Deus, meu Deus, socorro. Opa, obrigado. Depois a gente conversa. Ou aquela comunhão que você pensa que pode ter quando você está dentro da igreja. Muitas pessoas chamam a igreja de santa, né? E tem uma igreja como se fosse santa. Uma das coisas mais erradas que você pode pensar é que essa igreja é a casa de Deus. E agora vão jogar pedra em mim. Se você pensa que essa igreja é a casa de Deus, você está redondamente enganado. Porque a casa de Deus deve ser você. Porque esse templo está em pé e pode não estar em pé amanhã. Mas Jesus, o Senhor, vai estar morando dentro de você ainda. Essa igreja não é a casa de Deus. Você, eu, somos a casa de Deus. Onde nós estivermos. E se você pensa que você só tem comunhão, ou só precisa ter comunhão de Deus, quando está dentro dessas 4 paredes, você está arredondamente enganado. A sua comunhão com Deus deve ser diária, independente da existência desse prédio ou não. A sua comunhão com Deus tem que ser diária, independente de você estar aqui ou não. Porque Ele é o teu Deus e não o Deus dessa igreja. Ele é o teu Pai e não o Pai dessa igreja. Essa igreja foi constituída por filhos de Deus e não ao contrário. A sua comunhão de Deus deve ser de tal forma onde você esteja ligada com Ele 24 horas por dia, recebendo todos os nutrientes dele. A sua comunhão com Deus deve ser de tal forma onde você não consegue mais identificar onde começa Deus e onde termina você. Forte isso, né? Mas isso deve ser o que você deve almejar. Aquela comunhão diária, aquela comunhão minuto a minuto, aquela comunhão de tal forma que te impede de pecar, que te impede de fazer o que é errado. Não aquela comunhão que você venha para a igreja e acha que teve comunhão com Deus e pensa que Deus é uma grande e enorme power bank, onde você vem domingo, se abastece dele e pode ficar longe dele o resto da semana até que chegue novamente um domingo para você se recarregar dele. Isso não é ter comunhão. Isso é querer se aproveitar. Isso não é ter comunhão. Isso se chama lavagem de consciência. Comunhão é quando você sai dessa porta para fora e começa a praticar tudo aquilo que ouviu aqui dentro. Comunhão é quando você está no seu lar e em silêncio você fala com Deus. Comunhão é quando você peca, porque nós pecamos. Mas você de imediato se arrepende e pede perdão a Deus, porque você não pode viver longe dele. E teu pecado e meu pecado não pode ser algo que nos separe dele por tanto tempo. Comunhão com Deus é mais do que simplesmente um culto de domingo. Comunhão de Deus é uma maneira de viver, é um modo de viver. Comunhão com Deus é algo que nos força a ter comunhão com a nossa família. Porque eu sei que se eu não tiver comunhão com a minha família dentro de casa, eu não vou conseguir ter comunhão plena com Deus.
Comunhão com Deus é algo que me faz me esforçar para amar o meu irmão dentro da igreja. Porque eu sei que se eu não amar meu irmão da maneira que Deus espera de mim, eu não posso ter uma comunhão plena com Deus. Comunhão com Deus é algo que me faz ter a consciência de que uma igreja é um lugar onde eu me reúno com irmãos para louvar a Deus e prestar um culto de louvor a Ele. E não um lugar onde Deus mora e fica preso. Uma comunhão com Deus é algo íntimo. É algo onde você deve estar junto dEle. É algo onde você deve almejar que Ele esteja junto de você a cada minuto da sua vida. É ter algo em comum com Ele. É querer realizar algo em comum junto com Ele. É querer que Ele esteja presente com você nos seus planos. É querer viver os planos dEle. Isso é comunhão com Deus. Tira essa mistificação da sua vida de que comunhão com Deus é igreja, irmão. Não é. Igreja é um lugar de termos comunhão uns com os outros. Porque, em primeiro lugar, nós já temos comunhão com Deus. E por ter comunhão com Deus, nós nos reunimos para juntos, com algo em comum, poder adorar a um Deus. Deus é um Deus de comunhão. Ele é um Deus que ama a comunhão. Ele é um Deus que demonstra comunhão dentro da própria Trindade. É um Deus que demonstra comunhão com a sua criação. E é um Deus que demonstra comunhão com os seus filhos. Ele deseja que nós sejamos criaturas que tenham comunhão. Ele quer que seus filhos tenham comunhão com a sua família. Seja você pai, esposa, filho. Cada um no seu papel. E você tem algo em comum na sua família, na sua casa. Ele é um Deus que quer que nós tenhamos comunhão aqui na igreja. Não comunhão à distância. Isso não existe. Comunhão próxima, aqui, louvando a Ele. Tendo algo em comum, trabalhando em prol dessa obra. Se esforçando para que essa obra cresça e para que o Senhor apareça dentro dessa obra. Ele é um Deus que Ele quer que você tenha comunhão com Ele. Ele almeja isso profundamente. De tal forma que Ele te deu uma adoção de filho. E Ele te chama de próprio filho dele. Ele não te chama de criação, não te chama de criatura, mas Ele te chama de filho. Um Deus que Ele quer tanto ter comunhão contigo, que Ele chegou ao ponto de dar a vida do seu próprio filho, para que você hoje e eu hoje pudesse ter comunhão com Ele. É um Deus que não suporta ficar longe de você. E não suporta quando você fica longe dele. Se algo na tua vida te impede de ter essa comunhão com Deus, eu quero que vocês fechem seus olhos agora. Abaixem suas cabeças. Porque se tem algo na sua vida que te impede de ter comunhão verdadeira, esse tipo de comunhão com Deus, eu quero que você olhe para a sua própria vida nesse momento. Eu quero que você enxergue dentro de você se há algo que te impede de ter essa comunhão com Deus. Como está a sua vida familiar? Dentro da sua casa? Pai, filho, esposa. Como está a sua vida dentro do seu lar? Como está a sua comunhão com o seu irmão? Não suporta olhar para ele? Não aguenta quando ele está presente? Não é esse tipo de amor que Deus quer. Suportando-vos uns aos outros. O recado que Ele deixou. Como está a sua comunhão com o próprio Deus? A sua vida, seu modo de viver está te afastando dEle? Algo da sua vida está te deixando longe de Deus? Em nome de Jesus, meu irmão. Nós não fomos feitos filhos de Deus para viver longe do Pai. Não é esse modelo de comunhão que Deus criou. Deus deseja que nós estejamos junto dEle, perto dEle. Reveja a sua vida. Eu não quero que você levante sua mão, não quero que você venha até aqui. Eu quero que você enxergue dentro de você mesmo. Não olhe para o lado, não pense em quem está do seu lado. Olhe para dentro de você mesmo. E se há algo que te impede de ter comunhão plena e verdadeira com o Senhor Deus, mude. Mude agora. Não espere para amanhã. Não espere para depois de amanhã.
busque, lute com todas as suas forças para ter essa comunhão com Ele. Para que você possa ter algo em comum com Deus. Para que você possa estar perto dEle. O que te impede hoje? Se hoje o que te impede é não entender ainda o que é essa adoção, o que é ser filho de Deus, digo para você que hoje é o momento, hoje é a noite, hoje é o dia, e você está entendendo isso. Se caso alguém hoje aqui não entende o que é ser filho de Deus, me procure depois do culto. Eu quero explicar para você o que é ser filho de Deus. Mas se você já tem consciência que você já é filho de Deus,